Queridos, eu gostaria agora de trazer uma palavra de vida para você. E o tema dessa semana é sobre a fé. E o que é fé? A Bíblia diz que sem fé, irmão Pedro e Jeremias, é impossível agradar a Deus. Mas o que é a fé? Em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo em diante, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé nós obtivemos testemunhos, e muitos testemunhos. Por exemplo, pela fé, irmão Pedro e Jeremias, se não fosse pela fé, nós não estaríamos aqui. É verdade. Se não fosse pela sua fé, o senhor não estaria servindo a Deus hoje. Se não fosse pela minha fé, eu não estaria aqui hoje. Porque a fé move a mão de Deus para a nossa vida. Um exemplo disso é o que está escrito lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante até o 5, que fala sobre quando Jesus estava em Cafarnaum. Quando ele chegou àquela cidade, se reuniu numa casa e veio ali uma grande multidão para ter com ele. E em meio a essa multidão vinham uns rapazes trazendo um paralítico para que Jesus viesse curar ele. Mas como era impossível de passar por tamanha multidão, o que eles fizeram? Pegaram o paralítico, levaram por cima do telhado, abriram um buraco e desceram ele. Imagina o dono da casa como é que não estava. Rapaz, está destruindo minha casa, o que você está fazendo? Não, mas hoje é o dia dele receber a bênção dele, porque ele já esperou tempo demais. Pessoal, você que está em casa, você esperou tempo demais para ser abençoado. Então venha para o caminho do milagre. E o caminho do milagre é nessa sexta-feira, é neste domingo, no nosso templo da Igreja Bethesda. Venha receber da mão de Deus a promessa, assim como Abraão pela fé recebeu também. A Bíblia diz que Abraão recebeu também a promessa pela fé. Porque Deus falou para ele assim: ó, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes, porque da mesma forma assim será a tua descendência. E Abraão não tinha filhos, era impossível, porque ele já estava avançado em idades e Sara já não tinha mais como gerar filhos. Mas Deus prometeu, Deus cumpriu, e Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E tem pessoas que têm pouca fé. A Bíblia fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós temos a autoridade de dizer ao monte: monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim fará. Imagina uma pessoa que tem a fé do tamanho de uma montanha, o que é que ela não pode fazer? Mas a fé, ela está dentro de cada um de nós, e muitas vezes está adormecida. E nós temos que despertá-la, fazer com que ela acorde para se mover a mão de Deus na nossa vida. Veja bem, quando Jesus estava a caminho para ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá mais vivamente, mas viverá eternamente. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se você acreditar, você vai ver o que Deus pode fazer ainda hoje. Deus pode te livrar da enfermidade, pode livrar teu marido da bebida, teus filhos da droga. Porque não importa o que você esteja passando na sua vida e na sua família, Deus tem poder para fazer. Mas não depende apenas de Deus, depende de você. Você tem que acreditar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você não pode se firmar em seu próprio entendimento. Você tem que se entregar de corpo, alma e espírito verdadeiramente na mão de Deus, servir a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, já dizia o salmista. Você não tem que se preocupar com nada, porque Deus, Ele irá pelejar por você. Deus, Ele irá à frente, Ele vai à tua frente, endireitando os teus passos tortuosos, consertando os teus caminhos, as tuas veredas. Mas você tem que crer, tem que acreditar que o impossível ele possa acontecer, e Ele faz acontecer. Veja bem que aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, vem falando de um homem que não tinha Deus, não cria em Jesus,
Um romano? Porque, irmão Pedro e Jeremias, é mais fácil um ímpio crer, confiar, acreditar que Deus faz do que as próprias pessoas que estão dentro da igreja. Porque muitos duvidam. Falam assim, já estou aqui há tanto tempo e nada mudou. Já estou aqui há 10 anos e a minha vida é a mesma. E de repente viu uma pessoa ali fora, um ímpio, tocado pelo Espírito Santo, chega na igreja, é tocado e tem uma vida transformada. Por quê? Porque ele se entregou de verdade e não foi pela metade. Porque ele não foi lá para buscar apenas uma simples bênção financeira. Ele foi buscar a cura para a sua alma. E olha o que fala aqui. Um centurião, um romano. E diz assim o texto santo: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu acho que esse criado era muito dedicado, muito responsável, de total confiança. Creio que estava na família desse centurião desde o nascimento, para ser tão querido dessa forma. E ele, compadecido, ele falou assim: olha, eu não tenho mais a quem recorrer, então, mas tem aquele Galileu, tem aquele Nazareno. É ele que ouvia os outros falar que anda curando, que anda pregando o reino de Deus. Então eu vou até ele, porque eu não posso mais buscar no homem, porque o homem não tem nada para me dar. Então eu vou até ele. E mesmo assim, as pessoas hoje em dia cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, que já não tem mais esperança, tão fracas, cansadas de lutar, muitas vezes, irmão Pedro e Jeremias, num leito de hospital, elas conseguem reconhecer: puxa vida, eu perdi meu tempo, perdi minha saúde servindo a minha carne, e agora que estou assim, eu quero servir a Deus. Porque eu sei que o mundo tem muita coisa para oferecer, mas nada que tem no mundo serve para mim. O mundo me oferece muita coisa, mas só o Espírito Santo de Deus, ele me dá a salvação, ele me oferece a salvação. Eu não tenho que pagar por isso, é gratuita. Basta apenas eu entregar o meu coração, basta apenas eu crer, eu acreditar, eu ter fé que um dia eu irei morar nas mansões celestiais. Se eu acreditar, se eu tiver fé no Senhor Jesus Cristo. Porque o reino de Deus, irmão Pedro e Jeremias, não é fácil, não. O reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que se esforçar para herdar o reino de Deus. Não é de mão beijada, não. Você tem que conquistar primeiro a confiança de Deus. Deus, ele tem que confiar em você como um filho de verdade. Assim como Josué e Caleb quando foram herdar a terra prometida. Naquele momento os espias voltaram, todos se lamentando: olha, não vou dizer nem que a fé era pequena, porque não existia fé nenhuma com eles. Falaram: não dá porque os homens são gigantes, e nós, aos nossos olhos, para eles somos como um gafanhotos, ou seja, eles podem nos pisar a hora que quiserem. Mas Josué e Caleb se levantaram e falaram que: eia, subamos e possuamos, porque Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ou seja, eles tinham a fé, a convicção, porque eles viram o milagre acontecer no deserto. Eles viram a água sair da rocha de Redifim. Eles também foram testemunhas da blasfêmia de Dotã e Corã no deserto também, quando a terra se abriu e engoliu a eles e a família. Eles viram as maravilhas de Deus, então eles acreditavam nesse Deus, eles tinham fé nesse Deus. E por isso, somente as famílias dele, nem o próprio Moisés, Arão ou Miriam herdaram a terra prometida, mas somente a família deles, através da fé deles, conseguiram conquistar a terra prometida. E aqui nós vemos uma situação completamente diferente. Milênios adiante, nós já vemos outra situação. Um centurião que falou assim: olha, o meu servo está assim, 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 está sofrendo. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno. É muito forte isso. Eu não sou digno de que entres na minha casa.
Mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus. Olha, para você chamar a atenção de Deus, meu amigo, você tem que ser muita coisa, não é? Para você chamar a atenção de Jesus, meu amigo, a sua fé tem que ser enorme. Para você chamar a atenção do Espírito Santo, a sua fé tem que ser tamanho de uma montanha. E esse homem tinha uma fé inabalável, ele cria, porque ele reconhecia Jesus como autoridade, e ele sabia que a ordem que Jesus desse era lei, e se cumpria no mundo espiritual. Assim como a ordem que ele dava aos soldados tinha que ser cumprida. E Jesus, ouvindo, admirou-se e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Agora uma parte que me toca, e que muitas vezes quando vem o desânimo, eu me lembro dessa frase, desse versículo que diz assim, ó, digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ou seja, tomam o lugar dos filhos. Muitos que vêm lá de fora se assentam numa mesa de honra enquanto que os filhos não querem. Então eles tomam lugar, porque a Bíblia também diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então nós temos que ter esse cuidado de não perder a nossa fé, de não deixar a nossa fé se abalar, de mantermos firmes na presença de Deus. O problema vem, claro que vem. Enquanto estivermos aqui, vamos ter problemas. Enquanto estivermos nessa terra, nesse corpo de carne, que um dia vai apodrecer, enquanto estivermos nesse corpo físico, vai haver problemas, decepções. Vai haver muito. Mas nós temos que suportar com perseverança, porque assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Aí você diz, pastor, mas Jesus era o Filho de Deus, mas era carne aqui na terra. O verbo se fez carne. Ele viveu como homem, ele tinha fome, ele tinha sede, tinha cansaço, tinha sono, tinha tentações, e ele venceu. E assim como ele venceu, nós, através da fé, também vamos vencer. Eita, glória a Deus! Glória a Jesus! Nós vamos vencer através da fé. Se você crê aí na sua casa, meu querido, abre a tua boca para saber que você é filho do Deus vivo. Que Deus é contigo e que pode vir terremoto, pode vir tsunami, maremoto, pode vir o que vier. Você vai passar por cima de tudo, porque Deus é na tua vida. Versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Não foi a fé do Senhor Jesus, mas foi a fé daquele homem que não era evangélico, não era crente, não conhecia a Torá, não conhecia a Bíblia, mas acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo tinha a solução para o problema dele. E naquela mesma hora o servo foi curado. E muitas pessoas esperam que Jesus faça todo o trabalho para ela. Senhor, eu te peço, faz por mim, usa a tua fé e determina, porque a Bíblia diz lá em Isaías que assim como pensei, sucederá, e assim como determinei, assim também se efetuará. Então você é aquilo que você crê. Você é aquilo que você acredita. Se você acredita que é um derrotado, então você nunca vai ser um vencedor. Mas se você acredita que é um vencedor, Jesus te faz mais do que um vencedor. É essa fé que eu creio. É essa fé que eu acredito. E é assim que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Vem problema? Vem embaraço? Vem tribulação? Vem. Porque o choro dura uma noite. O choro dura apenas uma noite. A alegria vem ao amanhecer, porque as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja a presença do nosso Deus. Irmão Pedro Jeremias, se nós fôssemos falar de fé aqui,
a gente ia passar o dia inteiro e não ia acabar. Porque os relatos que a Bíblia tem falando sobre fé, só mais uma para frisar, para terminar. Presta bem atenção. Davi, enquanto que Saul estava acuado com medo do Golias, em sua tenda, comendo, bebendo, e os soldados acuados, veio aquele menino raquítico, pequeno, franzino, olhou a aflição do povo, olhou o medo no coração dos irmãos dele também, e falou assim: peraí, quem esse incircunciso pensa que é para estar afrontando o exército de Deus vivo? E foi falar: Saul, ô meu rei, não temas não, porque eu vou pelejar contra ele. Você tem um exército aqui, um exército de cabra frouxo, mas Deus colocou em mim um espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem, de valentia, e eu não vou retroceder, porque Deus vai me dar a cabeça dele ainda hoje. E as aves do céu vão comer os olhos dele, e as bestas feras da terra vão comer a carne dele. É nisso que eu creio. E naquela mesma hora, quando ele desceu a pelejar, ele pegou o seu bordão, catou 5 pedras de um ribeiro, e de repente Golias começou a rir, porque é assim que acontece. O diabo, quando vê que você está com a fé inabalável, ele tenta abalar a tua fé. Ele começa a rir de você e dizer que você não vai conseguir, dizer que você não é capaz. Ainda fala assim: você ainda vem comigo com isso? Você vem com a Bíblia para cima de mim? Você vem com um livrinho para cima de mim? Aí você responde: não é apenas um livro, mas é a palavra do meu Deus, é a espada da justiça, é a espada da fé, é a minha espada que eu tenho, e com essa mesma espada o mal ele tem que cair por terra, ele não vai prevalecer, ele não vai prevalecer. E naquele mesmo momento Golias falou assim: você vem contra mim com pedra, você vem contra mim com paus, sou eu algum cão? Porque ainda hoje eu vou arrancar a sua cabeça. E Davi falou assim: e você vem contra mim com lança, você vem com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É em nome do Senhor dos Exércitos, e através da fé de Davi, até hoje ele é lembrado em Israel. Davi é falado como o maior rei que já existiu em Israel. Você quer ser grande? Então coloca a tua fé em prática, coloca a tua fé em ação. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo entrar, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida.